Descobri que minha melhor amiga vivia uma vida dupla, e eu ajudava sem saber. Nunca imaginei que precisaria escrever isso. Sempre achei que histórias assim só aconteciam com outras pessoas. Mas quando tudo começou a desmoronar, percebi que guardar silêncio estava me sufocando. Minha melhor amiga e eu nos conhecemos há anos. Dividimos segredos, sonhos e fases difíceis. Ela sempre foi a pessoa em quem eu mais confiava. Por isso nunca questionei nada. As primeiras mudanças foram pequenas. Respostas curtas, sumiços repentinos e desculpas vagas. Sempre havia um depois eu te explico que nunca chegava. No começo pensei que fosse só uma fase. Todos passam por momentos complicados. Eu escolhi respeitar o espaço dela, mesmo sentindo que algo estava fora do lugar. Até que comecei a notar padrões. Os mesmos horários, os mesmos dias da semana, sempre as mesmas histórias. Nada era grande o suficiente para acusar, mas tudo era estranho demais para ignorar. Uma noite estávamos juntas quando uma notificação apareceu no celular dela. Não li a mensagem inteira, mas o tom era íntimo demais para ser casual. Quando perguntei, ela riu. Disse que eu estava imaginando coisas. Falou que eu andava sensível demais. Aquilo me fez sentir culpada por duvidar. Decidi confiar. Afinal, amizade é isso, não é? Acreditar mesmo quando algo dentro da gente diz que tem algo errado. Mas os segredos começaram a me envolver sem que eu percebesse. Ela me pedia pequenos favores, confirmar horários, inventar desculpas, mentir por ela sem saber exatamente por quê. No início, parecia inofensivo. Até o dia em que percebi que estava mentindo para pessoas que não mereciam ser enganadas. Depois daquele dia, comecei a sentir um desconforto constante. Não era exatamente medo, era culpa. Eu estava envolvida em algo que não entendia completamente, mas já fazia parte da mentira. Quanto mais eu pensava, mais percebia que tinha cruzado uma linha invisível, dessas que a gente só enxerga depois que já passou. Passei a analisar cada pedido que ela fazia. Nada parecia urgente, mas tudo exigia silêncio absoluto. Sempre vinha acompanhado de frases como não comenta com ninguém ou se perguntarem, diz isso. Aos poucos, percebi que não eram favores isolados, era um padrão que só crescia. No início eu obedecia sem pensar. Depois comecei a hesitar. Mentir estava se tornando um hábito perigoso, e eu sentia que estava me afastando de quem eu realmente era. Não era mais ajuda, era participação ativa em algo que eu nem sabia explicar direito. Comecei a ter medo de errar, de esquecer alguma versão da história, de dizer algo fora do combinado. Era como decorar um roteiro que mudava o tempo todo, sem aviso. Eu vivia em alerta, sempre pensando antes de falar, com receio de entregar algo sem perceber. O mais estranho é que ela parecia completamente tranquila. Agia como se tudo estivesse sob controle. Enquanto isso, eu me sentia presa, carregando um peso que não era meu. A diferença entre nós começou a ficar clara, e isso me incomodava cada vez mais. Percebi que estava mentindo até sem perceber, ajustando histórias automaticamente, completando frases antes mesmo de ouvir a pergunta. Aquilo me assustou. Eu não gostava da pessoa que estava me tornando, mas ainda não sabia como sair daquela situação. Uma noite cheguei em casa e chorei sem saber exatamente o motivo. Não era por ela, era por mim. Pela sensação de estar me perdendo aos poucos, de aceitar coisas que antes eu jamais aceitaria só para não causar conflito. Tentei conversar com ela de forma sincera. Disse que aquilo estava me fazendo mal, que eu não me sentia confortável. Ela riu, disse que eu estava exagerando e que tudo aquilo era temporário. Falou como se meus sentimentos fossem um detalhe sem importância. Nada mudou depois da conversa. Pelo contrário, os pedidos ficaram mais frequentes, mais detalhados e mais arriscados. Eu sentia que ela testava meus limites, observando até onde eu iria por ela sem questionar. Comecei a desconfiar que eu não era a única envolvida. Pequenos comentários, histórias que não batiam, nomes que apareciam sem contexto. Aos poucos, fui entendendo que aquela rede de mentiras era muito maior do que eu imaginava. A confirmação veio de forma inesperada. Um comentário solto, ouvido sem querer, que desmontou tudo o que eu acreditava. As peças finalmente se encaixaram, e eu percebi que estava protegendo algo que não tinha controle algum. Entendi que ela levava uma vida dupla há muito mais tempo do que eu imaginava. E que eu não era especial por saber de partes disso. Eu era apenas conveniente, alguém fácil de manipular por confiar demais. Quando confrontei, ela chorou. Disse que precisava de mim, que eu era a única pessoa em quem confiava de verdade.
mas em nenhum momento perguntou como eu me sentia ou se eu queria continuar envolvida em tudo aquilo. Ali ficou claro que aquela amizade só funcionava enquanto eu dizia sim. Quando comecei a colocar limites, o clima mudou completamente. O carinho virou cobrança, e a proximidade virou distância. Quando me recusei a mentir novamente, veio o silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Como se minha utilidade tivesse acabado no momento em que eu deixei de obedecer sem questionar. Algumas pessoas começaram a se afastar de mim sem explicação. Mais tarde, descobri que versões distorcidas da história estavam sendo contadas. Eu havia virado a vilã simplesmente por não aceitar continuar mentindo. Passei dias me perguntando se eu estava errada. Se a amizade não era isso mesmo, suportar, engolir e aceitar. A dúvida me consumia mesmo sabendo no fundo que algo naquela relação sempre esteve errado. Com o tempo percebi que a amizade não deveria doer desse jeito. Não deveria causar ansiedade, medo ou culpa constante. Essa constatação doeu, mas também trouxe clareza. Decidi me afastar de vez. Bloqueei, cortei contato e segui em frente. Não foi fácil. Perder alguém que eu considerava uma irmã deixou um vazio difícil de explicar. Mas junto com a dor, veio um alívio inesperado. Como se eu pudesse respirar novamente sem o peso de manter versões, histórias e segredos que nunca foram meus. Aos poucos comecei a lembrar de quem eu era antes de tudo isso. Do que eu aceitava, do que eu não aceitava, e do quanto eu tinha me afastado de mim mesma tentando agradar alguém. Percebi que eu não perdi uma amiga. Perdi uma ilusão. A pessoa que eu defendia nunca existiu da forma que eu acreditava, e aceitar isso foi libertador. Hoje, quando penso nela, não sinto raiva. Sinto distância. Um tipo de distância necessária para manter minha paz e meus limites intactos. Aprendi que lealdade sem limites vira prisão, e que dizer não também é uma forma de amor próprio, mesmo quando isso custa pessoas importantes. Nem toda perda é derrota. Às vezes, é só o preço da liberdade. Eu escolhi sair antes que a mentira virasse parte de quem eu sou. Doeu, mas foi a decisão mais honesta que já tomei comigo mesma. Agora eu quero saber: o que você faria nessa situação? Deixa seu comentário e não esquece de curtir o vídeo. Assim você ajuda o Reddit em Fio a crescer. Obrigada por ficar até o final.